Tudo bom, gente? Então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o direito eleitoral brasileiro, sendo que agora nós vamos falar primeiramente dos critérios de escolha dos candidatos que vão concorrer em uma determinada eleição. Na verdade, o que nós vamos discutir aqui são os critérios de elegibilidade e os critérios de inelegibilidade, sendo que os critérios de elegibilidade referem-se justamente àqueles critérios que devem ser preenchidos por uma pessoa que deseje ser candidata em uma determinada eleição. E os critérios de inelegibilidade são justamente os critérios que não devem ser, a pessoa não deve se enquadrar para poder ser candidata. Então, elegibilidade garante a possibilidade de ser candidato, enquanto os critérios de inelegibilidade impedem uma pessoa de ser candidata em uma determinada eleição. Nós podemos dizer o seguinte: qualquer brasileiro que queira ser candidato em uma determinada eleição, ele precisa preencher todos os critérios de elegibilidade e não pode se enquadrar em nenhum dos critérios de inelegibilidade que impeçam a sua candidatura. Mas para a gente seguir aqui uma questão didática, vamos começar com os critérios de elegibilidade, que podem ser divididos em duas categorias: os critérios de elegibilidade constitucionais, ou seja, presentes na Constituição, e os critérios de elegibilidade infraconstitucionais. Esses estão presentes na nossa legislação infraconstitucional, em especial na Lei Eleitoral, a 9.504 de 97. Mas vamos começar pelos critérios constitucionais presentes no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o parágrafo 3º, então, ele vai nos dizer quais são os critérios de elegibilidade que toda pessoa precisa se enquadrar para que ela possa concorrer a qualquer cargo público no Brasil. E lá no parágrafo 3º, nós teremos listados 6 critérios de elegibilidade, que serão estes. Primeiro, ter a nacionalidade brasileira, ou seja, apenas aqueles com a nossa nacionalidade é que podem, então, se candidatar a cargos públicos no Brasil. Lembrando a vocês que existem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos, como, por exemplo, o cargo de presidente da República. Mas, tendo a nacionalidade brasileira, seja brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, ele já pode concorrer em todas as eleições. Segundo critério de elegibilidade: estar em dia com seus direitos políticos, ou seja, a pessoa não pode ter perdido ou suspenso os seus direitos políticos, ela tem que estar em pleno exercício desses direitos políticos. Bem como também são critérios de elegibilidade a necessidade do domicílio eleitoral na região que você vai se candidatar. Então, por exemplo, se eu quero me candidatar no DF, eu preciso ter o meu domicílio eleitoral no Distrito Federal. Se o meu domicílio for aqui, eu não posso, por exemplo, ser candidato a deputado pelo estado do Goiás. Eu tenho que ter o domicílio na área, na região em que eu quero me candidatar. Também é um critério de elegibilidade, claro, o próprio alistamento eleitoral. A pessoa tem que estar alistada eleitoralmente para poder concorrer em determinados cargos, para concorrer a cargos públicos no Brasil. Lembrando a vocês que tanto o domicílio quanto o alistamento eleitoral, eles têm que ser definidos um ano antes da eleição. E também a filiação partidária, que é o 5º critério constitucional de elegibilidade. Nós, no Brasil, não temos a possibilidade das candidaturas avulsas, ou seja, sem filiação partidária. Se você quer concorrer a um determinado cargo, obrigatoriamente você tem que fazê-lo filiado a partido político. E a filiação, tal qual o domicílio e domicílio e o alistamento eleitoral, ela deve ser cumprida até um ano antes da eleição. Se você se filiar a um partido com menos de um ano antes da eleição, você não poderá concorrer a nenhum cargo público, perfeito?
E por último, o último critério constitucional de elegibilidade é justamente a idade mínima, ou seja, a Constituição ela estipula a necessidade de uma idade mínima para o exercício de determinados cargos. Por exemplo, o cargo de presidente da República e de senador, ele precisa ter no mínimo 35 anos para essa idade mínima para ser candidato. Agora, gente, atenção, a idade mínima estipulada constitucionalmente não é uma idade mínima para a campanha eleitoral, mas sim uma idade mínima para o exercício do mandato. Então, por exemplo, se o Valdir é candidato à presidência da República, ele pode fazer campanha com 34 anos, apesar da Constituição falar na idade mínima de 35 anos, porque essa idade mínima ela é estipulada para o momento da posse do candidato. Então, se o Valdir faz campanha com 34 anos, ele precisa, então, ter 35 até o dia 1º de janeiro, que é a data da posse do presidente eleito no Brasil. Então, esses são os 6 critérios constitucionais de elegibilidade. E fora esse, nós temos o critério infraconstitucional, como eu disse a vocês, presente na Lei 9.504 de 97, que é a nossa lei eleitoral, que estipula que o candidato ou a pessoa só pode ser candidata se ela também for escolhida em convenção partidária para esta posição. Ou seja, nós temos pela nossa legislação a obrigatoriedade de que o candidato, além de preencher os critérios constitucionais de elegibilidade, ele precisa também ser escolhido por meio de convenção partidária. O que é a convenção partidária? É a reunião do partido que tem que ocorrer obrigatoriamente entre os dias 10 e 30 de junho do ano eleitoral, e nessa convenção ele tem que ser indicado como candidato. Só se houver essa indicação por convenção é que ele pode sair, então, ou ser considerado candidato a qualquer cargo público. Então, se ele cumprir esses 2 critérios, ele vai poder participar do processo eleitoral na condição de candidato. Agora, não podemos nos esquecer que, como eu disse a vocês, além do critério de elegibilidade, o candidato também tem que observar a não se encaixar nos critérios de inelegibilidade, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo, e aí nós teremos também uma outra tarefinha para ser realizada sobre os critérios de inelegibilidade. Então, bom abraço a todos e bom estudo, e já já nós teremos o nosso próximo vídeo falando dos critérios de inelegibilidade. Abraço, até mais.